Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem à estreia de A Odisseia, hoje eu vim trazer a minha crítica sobre outro filme do Christopher Nolan, que é o filme A Origem. Eu sinto que os meus filmes favoritos da carreira do Christopher Nolan são justamente esses que são menos apegados à realidade e que brincam bastante com esse conceito de tempo e realidade. E A Origem é o perfeito exemplo disso. E esse é um filme que precisa prestar bastante atenção, principalmente para conseguir acompanhar cada um dos personagens e suas jornadas e também as diferentes camadas de sonhos que eles acabam entrando aqui dentro. Bom, então traz um plano muito elaborado e cheio de detalhes, trazendo essa grande aventura e ao mesmo tempo contando sobre a jornada do protagonista, o Dom Cobb, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, superando o seu luto após a morte de sua esposa, encontrando nessas diferentes realidades uma forma de fugir da sua tristeza e da sua dor. O filme então conta com roteiro e direção de Christopher Nolan, inclusive sendo indicado ao Oscar de melhor filme. E além dessa indicação, o filme ainda recebeu outras 7 indicações ao Oscar, levando para casa 4 estatuetas: melhor fotografia, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhores efeitos visuais. Dom Cobb é um ladrão especializado em invadir sonhos para roubar os segredos do subconsciente. Ele então recebe a missão inversa: implantar uma ideia na mente de um herdeiro para convencê-lo a abrir mão da herança. Em troca, Cobb poderá voltar para casa e rever os filhos. O plano então acontece na construção de sonhos dentro dos sonhos, o que eventualmente garantirá condições ideais para que as ideias se enraizem dentro do subconsciente. Com isso, mais uma vez, o Christopher Nolan cria um filme em que a participação do espectador tem que ser ativa, para conseguir seguir essa trama que é tão complexa. Porém, toda essa tensão que o filme requer, sinto que é recompensado em vários momentos por conta de grandes sequências dentro da história. Assim, a narrativa é muito consciente dela mesma, fazendo diversas brincadeiras ao longo das mais de 2 horas de duração do filme, fazendo com que o público se questione o que é realidade e o que é ficção. A história então é carregada de tensão, mantendo o tom de suspense muito por conta da nossa desconfiança, algo que também é intensificado pela trilha sonora de Hans Zimmer, que traz perfeitamente o tom de urgência do filme, a sensação de sonho e toques melancólicos, que combinam com o lugar em que o protagonista da história se encontra. E mesmo com ideias tão abstratas e com um ritmo acelerado, o diretor ainda assim consegue deixar a trama próxima e convincente, prendendo a nossa atenção com facilidade do começo até o fim. O filme então explora o território dos sonhos e da mente humana, tornando um dos grandes destaques da obra a criação desse mundo dos sonhos e dos acontecimentos passados pelos personagens, que recriam com perfeição as visões dos sonhos que, apesar de similares com a vida real, ainda têm elementos desconexos. Esse filme tem aquela sensação daquele sonho que você teve quando você era muito pequeno e você não tem certeza se é um sonho ou se é vida real, mas ainda assim ele é muito realista para ser um sonho, mas ele é extremamente desconexo e sem sentido para ser uma memória da vida real. Além disso, dentro desses sonhos nada é exposto por acaso. Tudo tem alguma conexão com algum evento que aconteceu antes ou com algum evento que acontece no presente, principalmente eventos que acontecem no mundo real enquanto a equipe realiza todo esse plano, o que torna o filme extremamente dinâmico e cheio de detalhes. Além disso, durante a passagem dos personagens pelos sonhos são revelados pequenos detalhes sobre cada um dos integrantes da equipe, permitindo que a gente se afeiçoe e se identifique com eles, e também se situe no mundo e na camada do sonho. Para além dos efeitos visuais que convencem com muita facilidade, né, e não é à toa que o filme levou para casa a estatueta de melhores efeitos visuais, o diretor também brinca bastante com diversos movimentos de câmera, o que deixa a história ainda mais dinâmica. Claro, o Christopher Nolan é um diretor muito conhecido por ser muito apegado com essa coisa dos efeitos práticos para deixar a história cada vez mais realista, e aqui em A Origem acho que é um dos seus feitos mais impressionantes, porque é realmente várias camadas de sonho, várias sequências de ação muito interessantes, mas que ainda assim ele consegue fazer na vida real, né? Tem a famosa cena da luta do corredor girando, que ele gravou realmente num corredor que estava girando, então realmente é muito impressionante. E essas cenas são conduzidas de uma forma muito instigante, de forma que a gente consegue acompanhar essas lutas, esses acontecimentos. É uma das minhas principais críticas em muitos filmes, as lutas serem uma grande bagunça, né? Mas aqui eu acho que tudo é muito claro e acho que muito vem de herança do diretor ter dirigido filmes da trilogia do Batman, em que você tem que ter esses movimentos limpos de luta, principalmente de conseguir gravar
aquilo pra se tornar interessante e ao mesmo tempo realista. Assim como todos os filmes do diretor, aqui ele conta com um elenco recheado de grandes estrelas e com atuações realmente muito marcantes. Aqui, Elliot Page entrega um personagem que funciona quase como uma guia para o espectador, sendo a novata do grupo, e constantemente direcionando e explicando os pontos que poderiam confundir o público. O ator aqui basicamente serve como esse grande guia, como essa representação do público mesmo, dando aqueles pequenos toques para que a narrativa não fique muito confusa, até por ser tão complexa e cheia de camadas. O longa também conta com Joseph Gordon-Levitt, que novamente conquista o público com muita facilidade por conta do seu enorme carisma. E o Tom Hardy, embora tenha pouco tempo de tela em comparação com os outros personagens, também nos conquista, já que ele é basicamente o alívio cômico dentro dessa história, sendo muito divertido e tendo várias tiradas extremamente sarcásticas. O que também tira um pouco o tom pesado de dentro da história e a deixa ainda mais divertida e mais fácil de acompanhar. Além disso, seu papel no plano de Cobb é fundamental, vivendo um falsificador, assumindo a forma das pessoas, de maior confiança das vítimas para roubar os seus grandes segredos, o que rende ótimos momentos. Além da equipe, o filme ainda conta com a presença da Marion Cotillard, que interpreta a Mal, a esposa do Cobb. E a atriz aqui é praticamente perfeita para esse papel, que entrega uma performance que confunde o público e o próprio protagonista em vários momentos, sendo fascinante, mas ao mesmo tempo muito misteriosa. A gente quase nunca sabe o que está passando dentro da cabeça dela, o que ela vai fazer de próximo, e acho que ela consegue entregar essa impulsividade, imprevisibilidade muito bem. Completando a equipe, a gente tem o protagonista do filme, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que está excelente dentro do papel, vivendo esse protagonista que é extremamente traumatizado e que sabe muito bem o que fazer. Ele é confiante, mas sem ser arrogante. É o protagonista perfeito para esse tipo de filme, conseguindo fazer com que a gente sinta empatia por ele, pelas dores que ele passa, e ao mesmo tempo torcendo pela melhora dele ali ao longo da narrativa, né? Sendo um ótimo personagem pra conduzir, para protagonizar essa história. A Origem é uma grande aventura que destaca o poder de uma ideia e os limites da ficção e da realidade. É um filme extremamente criativo que honestamente nos cativa por conta da sua originalidade. Acho que não tem tantos filmes assim, tão diferentões como esse, que brincam com todas essas questões e principalmente conseguem brincar de uma forma muito realista com a realidade, com a ficção. Conforme a gente vai assistindo o filme, também nos confunde. A gente não sabe o que é sonho e o que não é, e acho muito legal que o filme traz esse debate ao longo da história várias e várias vezes, né? Nos tornando até um pouco paranoicos e ansiosos. O próprio final do filme tem toda essa discussão, né? Ele, não sei se diria que ele é aberto, mas tem muito esse debate de ele conseguir escapar, ele não conseguiu, ele ainda tá no sonho, ele não tá, né? Tem as consequências, tem a sensação de urgência de que eles têm que cumprir aquilo, você tem um tempo apertado, você tem uma equipe grande e interessante. Então, enfim, eu acho que é um filme realmente muito divertido, assim, e que realmente consagrou aí o Nolan como um dos novos grandes diretores da atualidade. Inclusive, aqui no canal eu já fiz algumas críticas dos filmes do Nolan, como Batman, Cavaleiro das Trevas e Oppenheimer, e eu vou deixar eles linkados aqui, tanto na descrição quanto no vídeo. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível na HBO Max. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de A Origem. Também deixar aqui nos comentários se você tá ansioso pro lançamento de A Odisseia, e também deixar aqui qual que é o seu filme favorito do diretor Christopher Nolan. Então foi isso, e até o próximo vídeo.